Recentemente, Vladimir Putin anunciou que sairia do Tratado de Grãos e atacou pesadamente vários portos ucranianos repletos de comida, como milho e trigo. A estimativa é que 60 mil toneladas tenham sido destruídas. Em seguida, em uma cúpula com líderes da África, o presidente russo anunciou que mandaria alimento de graça para 6 países da região. No Conselho de Segurança da ONU, diplomatas americanos acusaram a Rússia de usar alimento como arma e de manter a humanidade como refém. As Nações Unidas estimam que 1 em cada 10 pessoas no mundo passa fome. Nesse vídeo eu vou explicar como que a segurança alimentar mundial tem sido cada vez mais usada como um instrumento de poder na guerra da Ucrânia e como que os russos jogam com isso para aumentar a área de influência deles. A ONU estima que 2,4 bilhões de pessoas convivem de alguma forma com a insegurança alimentar no mundo. Dessas, 735 milhões passam realmente fome. O restante é uma população vulnerável, que não tem acesso constante à comida e que, diante de uma crise, pode acabar passando fome também. Por isso, quando a Rússia invade a Ucrânia e os preços dos alimentos no mercado internacional disparam, isso afeta a segurança alimentar do mundo inteiro. De acordo com um relatório global de crise de alimentos de 2023, muitos países já vinham enfrentando a fome por conta da pandemia, e a invasão russa chegou em um momento de fragilidade. De acordo com esse documento, a guerra e as consequências da pandemia são a principal causa para a fome de quase 84 milhões de pessoas em 27 países diferentes. Mas qual a participação direta da agricultura russa e ucraniana nisso? Rússia e Ucrânia são responsáveis pelas exportações de 30% do trigo, 20% do milho e 75% do óleo de girassol no mundo. E numa das regiões mais pobres do planeta, a África Oriental, a dependência é ainda maior. Lá, 80% da comida vem da Ucrânia e da Rússia. Nesse contexto, o acordo de grãos assinado no dia 27 de julho do ano passado foi celebrado. Ukraine, Russia, Turkey and the United Nations signed an agreement which would allow grain and fertilizer to go out of 3 Ukrainian ports to move along an agreed humanitarian corridor in the Black Sea towards Istanbul. Em um ano, 33 milhões de toneladas de grãos cruzaram o Mar Negro. Isso teve um efeito direto, já que parte dessa comida foi destinada para as regiões onde há fome no mundo, mas também fez com que o preço das commodities caísse 23% desde o pico causado pelo início da guerra. Isso significou comida mais barata para todo mundo. Mas em julho desse ano, a Rússia anunciou a saída do acordo de grãos. Isso gerou medo de um novo aumento nos preços. Em um só dia, o valor do trigo no mercado futuro subiu 9%. Um dos primeiros a lamentar a decisão russa foi o diretor-geral da ONU, que havia trabalhado para a assinatura do acordo. Hundreds of millions of people face hunger and consumers are confronting a global cost of living crisis. And they will pay the price. Mas e agora? A Rússia não só anunciou a saída do acordo, mas bombardeou por dias seguidos os portos ucranianos. Pelo menos 60 mil toneladas de grãos foram destruídas. Para vocês terem ideia, isso seria capaz de alimentar 270 mil pessoas por um ano. Em seguida, Vladimir Putin organizou uma cúpula com países africanos em São Petersburgo, na Rússia. Somente 17 chefes de Estado compareceram, o que foi visto como um sinal de desgaste na relação dos russos com os africanos. Em 2019, 43 líderes africanos tinham participado desse mesmo evento. E logo na abertura, Putin anunciou o envio de grãos de graça para o continente. 3-4 months, we would be ready to provide to Burkina Faso, Zimbabwe, Mali, Somalia, the Central African Republic and Eritrea. We would be ready to supply 50,000 tons of grain to each. We'll ensure free shipping. Mas a escolha desses 6 países evidencia uma decisão muito mais política do que humanitária. No Mali, na República Centro-Africana, existem operações do Grupo Wagner que garantem a segurança de regimes autoritários. E o Burkina Faso já sinalizou que está aberto ao grupo também. Ou seja, parece uma gratificação para aliados. Ao mesmo tempo, países como a Etiópia e o Quênia, que enfrentam secas graves, não estão na lista. O governo do Quênia, aliás, tem criticado Moscou. Eles chamaram a saída do acordo de grãos de uma facada nas costas, mas são uma voz solitária na África. O diretor-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que doações pontuais a países não são capazes de compensar o impacto dramático do fim do acordo de grãos. Mas por que os russos saíram do acordo? No Conselho de Segurança da ONU, a Rússia disse que um dos motivos foram as sanções do Ocidente que restringiam a venda de produtos agrícolas russos no mercado internacional. Eles disseram também que a natureza do acordo não era humanitária, mas comercial, e afirmaram que voltariam para o acordo se, entre outras coisas, as sanções contra os produtos agrícolas e fertilizantes russos fossem suspensas e os bancos russos fossem reconectados ao sistema bancário mundial.
Diplomatas do Ocidente acusaram Moscou de usar o Mar Negro como objeto de chantagem e afirmaram que alimento não é arma. E o que a Rússia quer com isso? Especialistas apontam que a Rússia quer oferecer grãos diretamente à África e diminuir a participação da Ucrânia nesse mercado. Os russos têm tentado aumentar a área de influência deles na África e jogam com um sentimento anticolonialista muito presente no sul global. Lembrando que a antiga União Soviética foi um parceiro fundamental para muitos países africanos na luta deles contra o colonialismo. Ela forneceu financiamento, apoio moral e, em alguns casos, até armas para movimentos independentes. Para Moscou, foi uma oportunidade de neutralizar a influência ocidental durante a Guerra Fria. Países como África do Sul, Zimbábue, Angola e Moçambique ainda são governados por partidos que foram apoiados pela URSS durante as lutas de libertação. E atualmente, nesse mundo multipolar, o sul global está sendo disputado pelas grandes potências. Na África, a Rússia já é a maior exportadora de armamentos, responsável por 44% do mercado, e tem dado sinais claros de que está disposta realmente a usar alimentos como armas para expandir a área de influência deles.